Capítulo 2. Posição espiritual e autoridade espiritual. Satanás procura nos deslocar da nossa posição a fim de recuperar a autoridade da qual que Jesus o destituiu. Vamos começar refletindo sobre a palavra que me foi dada. Se você não andar na autoridade que Deus lhe deu, alguém vai tirá-la de você e usá-la contra você. Em primeiro lugar, é importante entender que existe um lugar ou posição no espírito que nós ocupamos como crentes em Jesus. Juntamente com esta posição vem a autoridade. Esta autoridade é o que o inimigo deseja. Se ele puder fazer com que entreguemos a autoridade que nos foi dada por Deus, ele a tomará e a usará contra nós. Isto não apenas nos afeta, como também afeta aqueles que foram entregues aos nossos cuidados. Há diversas passagens bíblicas que falam sobre o nosso lugar de autoridade no Espírito. Vamos examinar algumas delas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, 1. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Salmo 18, 19. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Salmo 26, 12. Os crentes literalmente ocupam um lugar no Espírito. É fundamental que você, como crente, não apenas conheça esse lugar, como também trabalhe a partir dele. Se você não conhece a sua posição, você não pode trabalhar adequadamente no corpo de Cristo. Esta posição e a autoridade que ela traz podem ser perdidas ou roubadas. Um exemplo bíblico claro é o de Judas Iscariotes. Depois que Jesus ascendeu ao céu, os discípulos se reuniram para orar. Naquela ocasião, Pedro explicou o que havia acontecido com Judas. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Atos 1, 20. Judas perdeu permanentemente o seu lugar no Espírito por causa da transgressão. Atos 1, 16 ao 17. Esta é a principal maneira pela qual o inimigo destitui as pessoas de sua autoridade espiritual. Foi assim que ele fez com que Adão e Eva caíssem. Consequentemente, deslocando-os e ganhando senhorio sobre eles e sobre tudo o que eles governavam. Adão e Eva detinham a mais alta posição de autoridade sobre a terra. Todo ser vivo e toda a natureza estavam sob a autoridade deles. Deus disse: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. Nada nesta terra, na esfera espiritual ou natural, estava acima da autoridade da humanidade, somente o próprio Deus. Quando Adão detinha sua posição de autoridade, não havia enfermidade, terremotos, fome ou pobreza. Enquanto Adão andava em comunhão com Deus e governava por meio da autoridade e do poder que Deus lhe havia delegado, havia o domínio do céu sobre esta terra. Mas com o pecado de Adão, o direito de tudo que estava debaixo da sua autoridade foi transferido. Por meio da transgressão, ele cedeu o seu lugar no espírito ao inimigo de Deus. As Escrituras testificam essa verdade ao mostrarem a ostentação de Satanás quando ele tentou Jesus no deserto.
Satanás levou-o a uma alta montanha para mostrar-lhe todos os reinos do mundo e declarou: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Lucas 4:6. Deus havia dado autoridade a Adão e Adão, por sua vez, perdeu-a para Satanás. Adão perdeu mais do que apenas sua posição. Tudo o que Deus havia colocado sob os seus cuidados foi afetado. Um declínio gradual de toda a harmonia e ordem existentes teve início. Um exemplo desse declínio é o reino animal. No jardim, sob o domínio de Deus e de Adão, os leões não devoravam os outros animais. Isaías 65:25. As cobras não tinham mordidas venenosas. Isaías 65:25. Os cordeiros não tinham motivo para temer os lobos ou outros predadores. Isaías 65:25. Contudo, imediatamente após a queda, vemos um animal inocente ser sacrificado para vestir o homem nu. Gênesis 3:21. Mais tarde, vemos a inimizade e o medo colocarem-se entre o homem e os animais que ele um dia governara. Gênesis 9:2. Outra área afetada foi a própria terra. O solo foi amaldiçoado, trabalhando contra o homem, em vez de trabalhar para ele enquanto ele se esforçava para fazer nascer o fruto que um dia havia sido fornecido abundantemente. Gênesis 3, do 17 e 19. Romanos 8:20 diz: Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. Nada na terra, seja natural ou espiritual, escapou dos efeitos da desobediência. A iniquidade, a morte, a doença, a pobreza, os terremotos, a fome, a pestilência e muitos outros males entraram na terra. Houve uma perda da ordem divina e da autoridade divina. O primogênito de Adão aprendeu a odiar, invejar e assassinar. O inimigo tomara a autoridade que Deus havia dado para proteção e provisão e a voltara contra toda a criação, usando-a agora para a destruição e a morte. A autoridade restaurada. Um homem perdera a sua posição de autoridade. Portanto, somente um homem poderia restaurá-la. Milhares de anos mais tarde, Jesus nasceu. Sua mãe era uma filha do povo que tinha uma aliança com Deus. Seu pai, o Espírito Santo de Deus. Ele não era parte homem, parte Deus. Ele era Emanuel, Deus revelado em um homem. Mateus 1:23. O fato de ser humano dava a Jesus o direito legal de recuperar o que havia sido perdido. Por ser o Filho de Deus, ele estava livre do senhorio que o inimigo havia adquirido sobre o homem. Ele revelou a vontade de Deus em tudo o que fazia e dizia. Os pecados eram perdoados porque na sua presença o pecado não tinha domínio. A enfermidade e a doença se curvavam diante da sua autoridade e poder. Lucas 5:20-24. A própria natureza estava sujeita ao seu comando. Marcos 4:41. Ele andava na autoridade da qual Adão havia abdicado. Jesus, através da obediência e do sacrifício, restaurou a autoridade dada por Deus que Adão havia perdido e, portanto, o nosso relacionamento com Deus. Antes de voltar ao Pai, Jesus declarou: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, do 18 ao 20. Esta passagem mostra claramente que Jesus recuperou o que Adão havia perdido e muito mais. Satanás e Adão só tinham domínio sobre a terra, mas o domínio de Jesus incluiu não apenas a terra, mas também o céu. Jesus elevou-se acima do lugar de autoridade que Satanás desapropriou. Depois de revelar sua posição e autoridade, Jesus nos disse: portanto, ide. Por que Jesus estabeleceu esta relação entre a sua autoridade e o nosso chamado? Encontramos a resposta nos escritos do apóstolo Paulo. Posições de autoridade. Paulo orou para que soubéssemos qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios 1, do 19 ao 20. ênfase do autor. Observe que não se trata de um único lugar celestial, pois Paulo diz claramente lugares. A razão pela qual Paulo diz lugares se encontra em alguns versículos posteriores, nos quais lemos: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 1, 6, ênfase do autor. Esses lugares são onde os seus filhos redimidos devem habitar. Agora surge a pergunta: onde estão esses lugares de habitação e que posição eles têm? A resposta encontra-se em Efésios 1, 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. ênfase do autor. O homem redimido, oculto em Cristo agora, recebe uma posição no Espírito que está acima do diabo. Jesus declarou com ousadia: Eis, aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Lucas 10, 19. Agora, entendemos a ordem. Portanto, ide. Jesus entendia a autoridade que estava dando aos crentes. Os direitos adquiridos em nosso novo nascimento nos colocaram nesses lugares celestiais, muito acima da autoridade e do poder do inimigo. Assim como fez com Adão no jardim do Éden, Satanás agora procura nos deslocar no espírito a fim de recuperar a autoridade que Jesus tirou dele. Se Satanás puder roubar esta posição de autoridade ou fazer com que os indivíduos renunciem a ela, ele terá novamente a autoridade para agir. Paulo diz isso claramente: nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. ênfase do autor. Nós, crentes, não devemos perder o nosso lugar no Espírito. Posição no reino. Precisamos entender que o reino de Deus é simplesmente isto: um reino. Os reinos são estruturados de acordo com níveis de graduação e autoridade. O domínio do céu não é exceção. Quanto maior a graduação, mais influência e autoridade. No jardim, Satanás não estava atrás do elefante ou até mesmo do leão. Ele entendia a questão da autoridade. Por isso foi atrás do homem de Deus.
Ele sabia que se tivesse o homem, possuiria tudo que o homem governava e cuidava. Portanto, quando o inimigo tem como alvo uma igreja, o seu alvo principal é a liderança. Recentemente, o pastor de uma grande congregação decidiu divorciar-se de sua esposa. Não havia base bíblica para isso, e aquela atitude destruiu sua mulher e seus filhos. Quando a liderança que estava debaixo da autoridade dele questionou seus motivos, ele lhes disse que se não estivessem gostando, podiam ir embora. Ele transgrediu deliberadamente o mandamento de Deus, liberando um espírito de divórcio e engano no meio de toda a congregação. Depois disso, houve um aumento nos divórcios naquela igreja, até mesmo entre a liderança. Outros ficaram desanimados. Chocados, eles passaram de igreja em igreja, perguntando-se em quem podiam confiar. Quando Satanás tira aquele que guarda a casa de sua posição, todos os que estão sob os seus cuidados ficam vulneráveis. Tenho observado pais e mães que deliberadamente transgridem os mandamentos de Deus e é só questão de tempo até que seus filhos sigam seu exemplo. Você pode chamar isto de maldição. Mas por que acontece? Através do pecado, os pais perderam a sua posição de autoridade no espírito, deixando seus filhos vulneráveis ao inimigo, dando ocasião aos inimigos do Senhor. Este princípio está ilustrado na vida de Davi, 2 Samuel 8,18. O reino era forte e seguro sob a sua liderança. Deus o havia abençoado com vários filhos e filhas. Então, Davi tomou para si o que Deus não lhe havia dado ao cometer adultério com Batseba. Ela engravidou e, para complicar as coisas, seu marido estava fora de casa, na guerra, defendendo o reino de Davi. Davi mandou chamar seu marido, Urias, esperando encorajá-lo a dormir com Batseba, e assim parecer que havia gerado o bebê. No entanto, Urias, em devoção a Davi e ao seu reino, não quis desfrutar da intimidade com sua mulher enquanto seus companheiros soldados estavam em combate. Ele sabia que seria apenas questão de tempo até que Urias soubesse que sua mulher estava grávida. Finalmente, todos saberiam que o pai era Davi. Assim, Davi planejou o assassinato de Urias, enviando-o de volta para a batalha, levando em suas mãos sua própria garantia de morte. Urias foi colocado em meio à batalha mais acirrada. Então, quando estava cercado pelo inimigo, os que lutavam ao seu lado receberam ordens de recuar. Urias caiu pela mão do inimigo. O único ato de adultério de Davi levou ao engano, à mentira e ao assassinato. Em pouco tempo, o profeta Natã foi até Davi para expor este pecado. Davi confessou: pequei contra o Senhor. Então, Natã lhe disse: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. 2 Samuel 12:13. Davi arrependeu-se e foi perdoado. Deus apagou a sua transgressão. Isaías 43, do 25 ao 26. Mas Natã prossegue advertindo Davi: com isto deste ocasião aos inimigos do Senhor. 2 Samuel 12:14. Davi foi perdoado, mas tornou a sua vida e a vida de sua família vulneráveis aos inimigos de Deus. Não apenas aos inimigos naturais, mas também aos espirituais. Sua família e a nação de Israel sofreram grandes consequências. O primeiro filho de Davi com Batseba morreu. O filho mais velho de Davi, Amnon, herdeiro do trono, violentou sua meia-irmã, Tamar. Absalão
filho de Davi e irmão de Tamar, vingou-se e matou seu meio-irmão, Amnon. Absalão fez com que o coração de muitos dos homens de Israel se voltasse contra Davi e tomou seu trono. Ele desonrou o leito de seu pai, deitando-se com suas concubinas, e enviou os homens de Israel para caçar e matar Davi. O plano falhou e Absalão foi morto. 3 filhos de Davi morreram porque ele havia exposto sua família aos inimigos de Deus através da sua transgressão. Já vi filhos de pastores que se envolveram com drogas, tornaram-se hostis à igreja, e outros que se envolveram com prostituição ou homossexualismo porque seus pais perderam sua posição no espírito através da transgressão. Precisamos levar a Bíblia a sério quando ela diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago 3:1 NVI. O motivo pelo qual os mestres, pastores, são julgados com mais rigor é por causa do grande impacto de sua desobediência. Eles não ferem apenas a si mesmos, mas também a todos aqueles que foram colocados debaixo da guarda deles. Deus os perdoa assim como perdoou Davi. Entretanto, mesmo assim, eles irão colher o que semearam. Foi dado lugar ao inimigo. Entendo que estas são palavras duras, por isso apelo a você com toda humildade e escrevo estas palavras com temor e tremor. Já vimos muitas tragédias, principalmente em ministérios. Não devemos julgar ou condenar, ao contrário, precisamos perdoar e estender a mão àqueles que fracassaram. Se eles se arrependerem, serão perdoados por Deus. Mas escrevo estas palavras como instrução e advertência àqueles que o inimigo terá como alvo. Todos nós devemos andar em humildade e restauração. Tenho 4 filhos. Passei a entender a tremenda responsabilidade que tenho sobre a vida deles e o quanto preciso prestar contas por essas vidas. Eles pertencem a Deus e sou apenas um mordomo que foi colocado para cuidar deles. Jamais quero ver a vida deles destruída porque dei lugar ao diabo. Quando estava no ministério de serviço, cuidava de coisas secundárias, para que aqueles a quem eu servia pudessem cumprir o chamado de Deus sobre suas vidas. Eu cuidava da lavagem a seco das roupas, pegava as crianças da escola, lavava o carro deles e daí por diante. Um dia, Deus me disse algo que me deu uma séria visão do ministério. Ele disse: filho, se você falhar nesta posição, as coisas podem ser corrigidas facilmente, porque você está lidando com coisas naturais. Mas quando eu o colocar em uma posição ministerial, você estará sobre pessoas e vidas estarão em jogo. Abdicando da autoridade. O propósito deste capítulo foi lhe dar um entendimento sobre a posição e a autoridade espiritual. Vimos exemplos de várias pessoas que perderam ou abriram mão de sua autoridade para o inimigo de Deus. Satanás tentará descaradamente roubar a sua autoridade, trazendo pecado para dentro da sua vida. Se você estiver determinado a servir a Deus de todo o seu coração, ele também tentará derrubar você da sua posição em Cristo através da intimidação. O primeiro passo para quebrar a intimidação é confrontar as questões em seu próprio coração. No próximo capítulo, descreverei como você pode fazer isso.